Fala galera, tudo bem com vocês? No manhwa de hoje veremos a história de um protagonista que vivia uma vida normal, até o dia em que simplesmente o manhwa que ele lia por mais de 10 anos se tornou a realidade. E nisso, além de se tornar overpower, ele se tornou onisciente, ou seja, ele sabia de tudo que ia acontecer. Lembrando que o nome do manhwa vai estar na descrição e nos comentários fixados. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Bem, inicialmente nosso prota tá lendo o manhwa, até que ele recebe a mensagem que aquele será o último capítulo e ele está na última página. Ele logo se apresenta para nós, o seu nome é Dokja, que na tradução Dokja pode significar filho único ou leitor, e explica falando que seu pai o deu esse nome para que ele possa viver como um homem forte mesmo quando estiver sozinho. Tendo 28 anos, formado em uma universidade de terceira categoria no interior, atualmente trabalhando como terceirizado em uma subsidiária em uma grande companhia. E complementa falando que seu hobby é ler web novels no caminho de volta para sua casa, conquanto dessa vez foi um pouco diferente. Até que Yo-sang aparece para trocar uma ideia com o nosso protagonista. Nisso, nosso prota fica um pouco nervoso, pois além dela sentar do seu lado, ela é a mulher mais popular da companhia. Então nosso prota pergunta para ela se ela sempre pega o metrô no caminho de volta para casa, pois aparentemente todo e qualquer homem da companhia queria dar uma carona para ela. Então ela fala que não pega metrô, normalmente ela ia de bicicleta, porém roubaram a bicicleta dela. E complementa falando que ultimamente ela tinha pegado muitas horas extras, por isso ela estava indo de bicicleta para conseguir se exercitar. O prota pensando entende que ela é uma boa pessoa e por isso ela consegue roubar muitos corações na companhia onde os dois trabalham. Passado um tempo, ela começa a estudar frases em espanhol, em específico, pode me emprestar um dinheiro? Nosso protagonista olha para ela e se impressiona e pensa que eles dois vivem realidades muito diferentes. Nosso prota elogia ela, falando que ela é muito dedicada, mas no mesmo tempo que ele fala, ela corre para ver o que ele está fazendo no celular. Então ele tira o celular de perto e mente falando que ele está estudando coreano. Mesmo assim, ela percebe que ele está lendo uma web novel e diz que também lê diariamente. Nesse momento, nosso prota começa a relembrar alguns momentos que ele lia essa web novel, indo desde a época do fundamental em que ele apanhava, quando ele falhou no vestibular e foi mandado para uma universidade de terceira categoria e até o presente momento. E assim, após 10 anos, ele mostra seus sentimentos e agradece a novel, pois aparentemente ela foi escrita unicamente para ele, pois ele foi o único leitor nesses últimos 10 anos. Então, os dois voltam a conversar. E agora eles estão relembrando o passado, quando acabaram de entrar na companhia. Até que o clima fica meio estranho, pois enquanto ela foi reconhecida e promovida em seu trabalho, ele está prestes a ficar desempregado, pois seu tempo de contrato está acabando. Nisso, nosso protagonista pensa que odeia admitir, mas ela é incrível. Se esse mundo fosse uma novel, o protagonista não seria ele, mas com certeza ela. Isso era óbvio para ele, pois ele não se esforçou, enquanto ela estava trabalhando com vontade e ele apenas lendo web novels. Olhando para frente, ele pensa consigo mesmo e fala que queria que a vida dele fosse de outro gênero. E explica que, ao invés da vida dele ser do gênero realismo, ele queria que fosse de fantasia. Então começa a perguntar a si mesmo se isso acontecesse, ele seria um protagonista? Até que uma mensagem chega no seu celular. E fica perplexo, pois quem tinha enviado a mensagem foi o autor da novel que ele tinha acabado de finalizar. E então o autor agradece o prota por ter o acompanhado por todo esse tempo e ainda por ter feito ele ganhar uma competição. Então o prota parabeniza o autor e pergunta qual é a competição que ele ganhou. O autor não responde, apenas fala que a novel está programada para ser monetizada. Então o autor finaliza falando que a monetização começará hoje e pergunta ao prota se ele gostaria de receber um presente. Então ele recebe um e-mail e fala que seria legal se o presente fosse dinheiro.
No e-mail, o autor apenas falava que a monetização começará às 7 horas e que o presente enviado será de grande ajuda ao nosso protagonista. É que de repente, o metrô parou. As pessoas começaram a ficar com medo e se perguntavam se aquilo era um ataque terrorista. 7 horas em ponto, um tipo de raio vermelho apareceu diante deles no metrô. Esse, de acordo com as palavras do próprio protagonista, foi o instante em que a vida dele mudou de gênero. E assim a gente finaliza o capítulo número 1. Vamos agora passar para o capítulo número 2. O segundo capítulo inicia com todos olhando para cima, pois estavam ouvindo muito barulho vindo do teto. De repente, o metrô parou e tudo se escureceu. E enquanto todos entravam em desespero, o protagonista não conseguia tirar a ideia da cabeça de que aquela cena era muito parecida com o início do manhwa que ele tinha lido. De repente uma pessoa grita "Dokaibe" e o protagonista pensa que isso é impossível. Então ele começa a se lembrar do que ele tinha lido sobre esse monstro de 2 chifres. Enquanto muitas pessoas falavam estranho, fofo, mal, é um anjo, nosso protagonista só conseguia pensar em uma frase: isso é impossível. Logo, a criatura surge claramente e foi chamado de Dokaibe. O monstro começa a falar algumas coisas, mas ninguém entende a língua dele. Isso enquanto alguns se preocupavam, outros achavam legal e pensavam que aquilo não passava de uma brincadeira. Então a Io fala com Prota que aquilo parece um pouco espanhol e pergunta se deve tentar falar com ele. Prota acha uma loucura, pois a única frase que ele ouviu ela falar foi "me empreste um dinheiro". Então do nada, o monstro começou a falar coreano e perguntou se todos estavam escutando claramente. Até que um secundário começou a reclamar e falou que ele precisava sair, pois tinha umas audição a fazer. O monstro diz que entende e que não sabia que ele ia ter audições agora, mas não liga muito. Então o monstro pede que todos se acalmem e fala que tem informações importantes a dizer. Porém, juntou uma multidão e eles estão com muita raiva e falam que ninguém se importa com o que ele tem a dizer. Todos naquele metrô começam a ficar irritados. Somente uma pessoa fica calma, que é no caso nosso protagonista, e já sabia o que ia acontecer. E pede para Io não se mexer nem um centímetro. E então, um monstro que era pequeno e fofinho se transformou em algo horripilante. E nesse momento, vários personagens secundários que não paravam de reclamar foram de base. Então tudo se aquietou no mesmo momento em que as paredes desse vagão do metrô foram pintadas de sangue. Então o monstro volta à sua forma original e dá gargalhadas, falando que nunca ninguém precisou pagar para nascer, ou cagar, ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Complementa falando que todos eles viveram em um mundo incrível. Finaliza falando que esses bons tempos acabaram, porque nada é eternamente gratuito. Então o secundário, achando que entendeu tudo aquilo, ele pergunta qual era o preço do monstro e que qualquer coisa, mesmo que ele tenha um preço, ele pode dobrar. Enquanto ele pensava que dar dinheiro para o monstro salvaria, o monstro fala que dinheiro não é nada mais que fibras vegetais que os humanos concordam em usar mutuamente. Ou seja, para ele não servia para nada. Desse modo, incinerando o dinheiro. Então, um monte de páginas de status começa a aparecer para todo mundo. Finalizando assim o capítulo número 2 com essa última imagem em que nosso protagonista abre sua barra de status. Então, sem mais enrolação, bora pro capítulo 3. O capítulo inicia mostrando todos preocupados por estarem em uma sala fechada com um monte de mortos e muito sangue. A Io tem a brilhante ideia de ligar para a polícia, porém ela não está atendendo, o deixando cada vez mais preocupada. Então o Prota tenta acalmá-la de um jeito bem estranho. Ele diz para que ela pense que ela está num jogo de sobrevivência em que poucas pessoas vão sobreviver. What the fuck? Logo após, o protagonista observa toda a situação. Primeiro ele observa o diabrete com suas antenas estendidas. Segundo, um assalariado coberto de sangue e tremendo de medo. E terceiro, uma senhora sentada no assento preferencial rezando. O nosso Prota, depois de observar toda a situação, ele não tem mais dúvida. Então ele fala que a novel 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído que ele leu por mais de uma década se tornou realidade. Isso é nos mostrado uma tela de missão que se chama cenário principal.
em que é uma prova que tem que se matar um ou mais seres vivos. Até que um secundário pede para que todos se acalmem e respirem fundo, e que também prestem muita atenção no que ele vai falar, e fala que ele que vai liderar todos a partir de agora. Então todos perguntam o porquê ele deve liderar e quem era ele. Se apresenta como tenente ativo do 6.502 Batalhão do Exército. Complementa falando que recebeu uma emergência nacional de grau 1, porém não consegue se comunicar com seu batalhão, ou seja, eles estão sozinhos. Nosso prota pensando fala que não se surpreende com nada disso. A única coisa que ele se surpreende é que ele já conhecia o tenente. E se explica falando que já conhecia ele, porém era a primeira vez o vendo, mas conhecia muito bem o nome dele. Então nosso prota explica novamente que ele era o mestre da espada de aço chamado Lee, primeiro tenente da Coreia. Ele era um dos personagens que mais apareciam em Maneiras de Sobreviver. Complementa falando que até um personagem da Nobel apareceu, mas ele se pergunta se foi assim mesmo que ele foi introduzido na Nobel. Logo ele começa a fazer uma suposição, que ele não foi introduzido nesse instante, e com certeza foi depois que todo esse cenário acabou, e se pergunta o que aconteceu nesse local. Ele fala que poderia confirmar tudo se pudesse ler o manhwa novamente, até que ele é interrompido por um secundário que fala que tem um anúncio do primeiro-ministro e que realmente é uma emergência nacional de grau 1. Então aí pega seu celular e mostra ao nosso protagonista o anúncio do oficial. O primeiro-ministro fala que aquilo não passa de um ataque terrorista e que o governo está fazendo de tudo a seu alcance para lutar contra os terroristas. Enquanto isso, outras pessoas falaram que aquilo não passava de balela. Nosso protagonista sabia muito bem que aquilo não era nenhum ataque terrorista e muito menos balela. Nesse exato momento, todos se assustam com o que vem no celular. O primeiro-ministro foi de arrasta para cima. Logo, quem aparece na transmissão é o próprio monstro do Kaibe, falando que isso não é uma brincadeira e muito menos um ataque terrorista. O monstro pergunta para todos se eles acham que aquilo é um jogo, e como o Japão é um lugar onde as pessoas jogam muito, ele então aumenta a dificuldade. Ou seja, os 24 minutos que lhes sobravam de tempo para terminar a missão foram reduzidos para apenas 10 minutos para matar um ser vivo ou mais. E como penalidade bônus, se o primeiro assassino não aparecer nos próximos 5 minutos, todos serão aniquilados. Todos ficam desesperados com aquela situação e o tenente oficial tenta apenas falar para que todos se acalmem. Enquanto isso, nosso prota está calmo, apenas falando que tudo está indo como esperado até agora. Porém, ele está com um sentimento ruim, pois o tenente Lee apareceu, mas ele, o protagonista que nosso prota leu, ainda não apareceu. Ao observar todos os acontecimentos, ele já era para ter aparecido. Então algumas pessoas gritam falando que aconteceu um assassinato no vagão traseiro. Algumas pessoas correm para bloquear a porta que liga os dois vagões, até que o secundário é repelido pela porta, que está com um tipo de parede invisível. E logo o secundário recebe a mensagem do sistema que fala que sair não é permitido até que o cenário perspectivo da zona seja finalizado. Ou seja, se nenhuma pessoa matar um ser vivo, ela não pode deixar o local. E se ninguém matar um ser vivo, todos vão morrer. Nesse momento, o monstro começa a falar na live que aconteceram algumas coisas interessantes em alguns lugares e que ele vai mostrar. Na escola feminina de Tóquio chamada Tufão, tem uma das garotas que queria matar umas às outras, por isso esperaram até que o tempo acabasse. Com isso, todas as garotas começaram a gritar de desespero, com a mensagem de que a execução do pagamento irá começar. Com isso, todas as garotas, uma por uma, começaram a ir de base. E todos que estavam assistindo ficaram aterrorizados com aquela cena. Até que eles ficam surpreendidos com algo. Uma das garotas estava estrangulando a outra, e por ter conseguido completar a missão a tempo, ela foi a única que sobreviveu. Todos os secundários ficam se perguntando o porquê isso está acontecendo. E essa foi a última página do terceiro capítulo, então sem enrolações, bora pro quarto. Nosso protagonista não está nem um pouco assustado com aquela situação, ele está apenas perplexo, pois aquele cara, o protagonista da novel que ele leu, ainda não apareceu, e na novel já era para ele ter aparecido.
Então ele fala que o que ele sabe da novel está acontecendo no mesmo instante das coisas que ele não sabe e que estão acontecendo na vida real, e a única forma de tirar essa dúvida é reler o Mauá. Porém, essa obra não existe mais, pois ela foi apagada por alguém. Então logo o protagonista começa a ter uma ideia. Ele vai até o e-mail em que o autor tinha enviado para ele e percebe que tem um anexo lá. Sim, era a novel completa com todos os capítulos falando sobre tudo o que iria acontecer. Em outras palavras, isso significa que o prota foi o único que leu toda a novel, ou seja, o que ele não sabe, ele pode até conferir no livro. Em outras palavras, ele tem tudo o que precisa para sobreviver e se tornar extremamente overpower. Nesse momento ele recebe uma notificação falando que uma característica única foi adquirida, e é explicado que todos os sobreviventes de maneira de sobreviver receberão uma característica única e poderão usar uma única característica única. Então ele vai logo conferir qual é sua característica única no menu das características. Uma observação que deve ser falada é que característica é igual habilidade ou então skill, como você preferir. Tentar abrir o menu diz que não é possível ativar, então ele vai ficar sem saber qual é sua característica única. Ele não liga muito e vai logo ler sua novel para saber os próximos acontecimentos. E no momento que ele começa a ler, o sistema avisa que a velocidade de leitura é acelerada devido à característica única. Em outras palavras, isso está se tornando um cheat, pois agora ele pode saber de tudo e saber de tudo de uma forma muito mais acelerada. Graças a essa habilidade, ele não levou nem um minuto para ler o começo dessa novel, e finalmente ele descobriu o que procurava. Resumindo tudo, o protagonista da novel que o nosso prota leu, ele está no vagão 3707, enquanto o nosso protagonista está no vagão 3807. Então ele fala que agora tudo faz sentido. Mas então ele começa a se perguntar o que aconteceu com o vagão 3807 na novel. E a resposta para essa pergunta é que apenas 2 pessoas sobreviveram, ou seja, todo o restante foi aniquilado. Nesse momento, um estudante pega uma velhinha que estava rezando e diz que precisa sair de lá e pede para ela calar a boca. E com uma aura assassina, dá um tapa na velha. E quando ele estava prestes a dar outro tapa, o figurante o para. Logo, os dois começam a conversar, e o de cabelo branco fala que se ele não entendeu, daqui 5 minutos, se ninguém morrer, todos vão morrer do mesmo jeito, então alguém precisa se sacrificar. Complementa falando que todos precisam decidir quem vai morrer. E finaliza falando que tudo aquilo é por uma força maior, e que se eles não matarem ninguém, eles vão morrer, então quem pode os culpar? E logo ele pede para que todos pensem com cuidado, pois o mundo que eles conheceram não é mais o mesmo. Então nosso prota explica que aquele garoto se chama Kim Nan-woo. Ele era uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo de maneiras de sobreviver. E complementa falando que em meio ao mundo em colapso com seus valores morais, aquele que superou tudo primeiro foi Kim Nan-woo. Então, um mutirão de pessoas começa a se juntar em cima da velha com o objetivo de finalizá-la para não precisarem morrer em menos de 5 minutos. Enquanto isso, nosso prota assistia a situação como se estivesse lendo a novel de novo. Ele viu tudo como se aquilo estivesse acontecendo em outra dimensão, e complementa falando que a senhora sem nome foi a primeira a ser sacrificada na novel, e que as possibilidades de sobrevivência podem diminuir se ele tentar mudar os eventos. Mas ele então, como prota, ele se questiona, será que essa é a coisa certa a se fazer? Enquanto ele pensava, a Io se antecipa e corre para ajudar a velhinha. Então ele a segura no ombro e diz que isso é perigoso. E complementa falando que se ela for ajudar, vai ser ela que vai morrer. Então o prota pensando fala que acha que algumas pessoas continuam admiráveis, mesmo quando o gênero da história muda. Porém, a Io não pode mudar essa história, afinal, ela não é a personagem principal desse mundo. Então o prota pede para a Io ficar parada, pois ele vai tomar uma atitude. Respira fundo
Então, com todo o seu conhecimento, ele fala que essa não era bem a hora certa de se intrometer e que esse não era seu plano original. E o motivo de ele não ter feito nada por enquanto não era porque ele estava com medo, e nem porque ele concordava com esse comportamento desumano, mas sim porque ele estava esperando pelo momento certo, que era exatamente agora. Ocorrendo assim uma explosão no vagão, em que o nosso prota pega um impulso da explosão e depois disso aparece uma aba em que mostra o tempo restante, que são apenas 7 minutos e 32 segundos. E assim finaliza o quarto capítulo. O quinto capítulo já inicia com o nosso prota indo em direção do cara que estava batendo na veinha com sangue no olho. Graças ao impulso da explosão, consegue derrubar todos de uma vez só. Com isso, os secundários ficam caídos, sem entender o que foi que acabou de acontecer. Então o Kim logo se recompõe e levanta, perguntando que preula foi essa. Logo o prota conversa com nós e fala que pode parecer que ele empurrou aqueles figurantes para salvar a senhora, mas esse não era o único objetivo dele. Logo ele começa a procurar e então encontra seu objetivo. Ele segura o garoto e pede sua caixa emprestada. Então ele grita bem alto e fala para todos pararem e que não vão sobreviver mesmo que matem essa senhora. Então ele pede para que todos façam uma suposição, e se caso matassem a senhora, claro, a primeira condição de primeiro assassinato vai ser cumprida com a morte dela e vamos ganhar mais tempo. Mas, e depois? Todos devem matar pelo menos uma pessoa de acordo com o diabrete. Logo, todas as pessoas que estavam batendo na veinha ficam abaladas, pois além de matar uma veinha, vão ter que matar uma outra pessoa que está do seu lado. A única pessoa que não ficou abalada nessa situação foi ele, Kim, que não se intimida com as falas do protagonista e finaliza falando que depois de matarem a velha, vão matar covardes como o Prota. Então o Prota dá um sorriso e pensa que já sabia que isso ia acontecer. Logo, o Prota fala que eles não precisam se arriscar assim e que existe uma forma de sobreviver sem virar um assassino. Complementa falando que a condição para completar esse cenário não é matar uma pessoa, mas sim um ser vivo ou mais. Em outras palavras, matando apenas um único gafanhoto, eles completariam esse cenário. E então, o grande alvoroço concentrado na senhora mudou unicamente para o Prota. Então, o Prota sorrindo pensa que seu coração está pulando de excitação em uma situação como essa. Então ele finaliza se perguntando que talvez esse seja o tipo de pessoa que ele sempre foi. Logo, ele esmaga um inseto, garantindo assim que ele continuará vivo, e então ele arremessa a caixa onde estavam todos os insetos, passando por cima de todos os secundários. Então chega para ele duas mensagens, a primeira falando que a conquista de primeiro assassinato foi completa, com sucesso, e a segunda falando que ele ganhou 100 moedas como recompensa. Então todos ficam loucos procurando esses insetos, pois essa é a única chance deles sobreviverem. Então nosso prota vai olhar o restante de tempo e vê que tem apenas 3 minutos e 12 segundos. O Kim então chega perto do prota e pergunta o porquê ele fez isso. E se não era melhor o prota ter entregado os insetos? Então o prota responde falando que existiam apenas 3 insetos sobrando dentro da caixa. Logo, o Kim começa a dar muitas gargalhadas e fala que isso não pode, preula. Complementa falando que ninguém em sã consciência faria isso por esse motivo e pede que o prota fale a verdade. Ele queria era ver aquela cena. Então o prota fala para nós que sim, esse é o tipo de pessoa que Kim Non-woo é, cruel, imprudente e alguém que pode apreciar uma situação como essa. Nesse momento, a habilidade única e identificação de personagem foi ativa, que permite, por meio de uma janela, ver todas as informações de um determinado personagem. Então ele fala que a maioria das crianças revoltadas não conseguiram lidar com o pesadelo que a realidade se tornou em maneiras de sobreviver e sucumbiram em meio ao desespero. Mas não esse cara, Kim Non-woo. Esse garoto que receberia esse apelido depois não era um adolescente revoltado comum.
Ele esperou muito pelo fim do mundo, então se adaptou em uma velocidade anormal. Logo, o Prota é interrompido pelo Kim, que pergunta para ele se ele quer ser seu aliado. Então o Prota recebeu duas conquistas. A primeira, que ele aumentou sua reputação como personagem Kim Non-woo, e a segunda, que ele aumentou seu entendimento sobre o personagem Kim Non-woo. E assim, o quinto capítulo finaliza mostrando que sobrou apenas 3 minutos para o resto do povo completar esse cenário. Sim, se você gostou desse manhwa, peço apenas que você deixe o like e se inscreva no canal, assim eu vou estar sabendo que você gostou e vou estar trazendo mais e mais capítulos. Então é isso, valeu, fui e até a próxima.